Pessoal, quero falar hoje sobre um personagem bíblico que provavelmente vocês nunca ouviram nenhuma mensagem sobre ele aqui, que é Daniel. Ninguém conhece, né? Nunca foi pregado Daniel para jovens, né? Mas eu quero falar dele de novo aqui. Nós temos muita coisa para aprender com Daniel e eu creio, você pode achar que não, mas eu creio que o cenário que nós vamos ler aqui é o mesmo de hoje. E aí nós vamos explicar, nós vamos conversar sobre as diferenças, mas vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. Amém? Daniel 1, abre lá. Coisa linda é ver Bíblias de papel na mão do povo de Deus. Aleluia. Como a Thalita orou aqui, gente, esse aqui é um local de culto. Culto não é um lugar para você sair emocionado, chorando. Não é lugar para você sair com borboletas no estômago. Culto é lugar para cultuar. Então nós vamos falar de Deus, da palavra de Deus, e aonde a palavra de Deus está, tem que haver transformação. Então, que saiamos daqui transformados e dispostos a viver uma nova vida. Amém? Daniel 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos.
O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Amém, pessoal? Então nós lemos uma história de um rei que conquistou, que pegou um povo e pegou ali jovens de boa aparência, sem defeitos, de boa aparência, e queria fazer o que com eles? Durante 3 anos, eles iam ficar sendo educados. Qual que era a intenção desse rei, gente? Queria ensinar aritmética? Queria ensinar gramática para esses garotos? Não. Ele pegou o melhor dos jovens e queria ensinar a cultura deles para aqueles jovens, que eram do povo de Deus. E aí ele pensou assim, eu vou pegar uma nova geração, os melhores, que naturalmente vão ser os mais influentes, e vou treinar eles, eu vou fazer uma lavagem cerebral, e aí, a partir de agora, eles vão ser o meu exército para disseminar a minha cultura, e não a cultura do Deus deles. E aí que eu chego no ponto que essa história é mais atual do que você imagina. Sabe o que está acontecendo hoje? Existe um sistema que quer pegar os jovens e fazer com que eles repliquem o que o mundo diz, o que o mundo faz, o que o Deus desse mundo faz e quer que as outras pessoas façam. Qual que é a diferença? A diferença é que nessa época aqui, o rei chegava, pegava os jovens, pegava as pessoas e mantinha elas como prisioneiros. Ele usava da força, ele usava do poder que ele tinha para mandar prender e mandar soltar. Hoje, se alguém fizer isso, vai falar assim, nossa, mas como ele é radical, não pode fazer isso, direitos humanos. Amém? Então, como é que é feito hoje em dia? Hoje é feito exatamente a mesma coisa, só que através do seu maior inimigo. Quem que é o seu maior inimigo? É você mesmo. Hoje o sistema usa você dizendo que é cristão, você frequentando a igreja, frequentando célula, levantando a mão no culto, levantando na hora que o pastor manda levantar e sentando na hora que o pastor manda sentar, falando palavras evangélicas, só que servindo ao mundo da mesma forma. E aqui, eu queria que ficasse bem entendido, pessoal, que existe uma parte
das pessoas que frequentam a igreja que tudo para elas é mundo. Tudo para elas é imitar o mundo. O mundo entrou na igreja, o mundo entrou na igreja. E não é disso que eu estou falando. Eu odeio religiosidade, eu odeio legalismo. O que não está na Bíblia, não conversa comigo não, que eu fico até nervoso. Dá vontade até de fazer o que você está falando, que é mundo, só para te irritar. Agora, se está na Bíblia, é aí que nós temos que nos importar. É a roupa XYZ, eu tenho que usar só tal roupa. Então eu vou usar uma bermuda só para te irritar. Porque na Bíblia não fala que eu tenho que usar só calça. Entender o que é bíblico e o que não é. Lê a Bíblia para que você saiba quando realmente você está imitando o mundo e quando realmente tem alguém te enchendo a paciência, falando que você está imitando o mundo, mas às vezes você não está. Amém? Então, fecha parênteses. Então, o sistema hoje, ele quer que você imite o mundo, mesmo pensando que está imitando a Jesus. Ele quer fazer com que a gente haja da mesma forma que o mundo age, só que nós temos um linguajar. A gente fala tremendo. A gente fala glória a Deus. Afinal de contas, o pastor me conhece. Eu sou daquela igreja há não sei quantos anos. Logo, isso não é evidência de nada, gente. Então, nós precisamos entender que existe um sistema que quer escravizar a gente a todo custo. Você realmente acredita que existe hoje grandes veículos de mídia que estão preocupados em te informar? Você acha que a Globo se importa com você? A CNN? Qualquer uma das grandes mídias. Você olha e fala assim, olha, vou assistir aquilo ali porque eu vou ficar bem informado. Você realmente acha? Existe um sistema preparado para te moldar do jeito que eles querem que você seja. E a sua única esperança é Jesus. Não é religião, não é um grupo de pessoas, é Jesus. A sua única esperança é fazer o que Daniel e os amigos deles fizeram. Quando um religioso pega esse texto que a gente pegou aqui, ele vai falar assim, tá vendo? Daniel não comeu a comida porque era uma comida consagrada aos demônios. Mas os grãos e as frutas e os legumes que ele comeu não eram consagrados, não? Era só as finas iguarias que eram consagradas? Ele não bebeu o vinho. Não tinha tradição judaica nenhuma falando para não beber vinho. Mas ele não bebeu o vinho. Por quê? O vinho ia estar envenenado? Mas e a água que ele pediu para o cozinheiro-chefe? Não ia estar envenenada, não? Nessa lógica, se a fina iguaria do rei era cerimonialmente impura, por que os legumes não eram? Logo, nós vamos concluir que não era por esse motivo que Daniel não comeu as iguarias do rei. Era por quê, gente? Porque Daniel foi inteligente, sábio, esperto o suficiente para não se contaminar com a cultura do rei. Ele estava ali, ele sabia que ele ia ser escravizado, que iam querer mudar o pensamento dele, a forma como ele enxergava as coisas, a forma como ele enxergava o mundo, e aí ele falou assim, não, eu não vou nem começar a me contaminar, principalmente por onde? Pela boca. Alguém aqui pode levantar a mão e falar assim, eu domino o meu paladar, eu só como coisas saudáveis, eu não abro nenhuma exceção, eu não tenho prazer em comer nada gostoso. Alguém pode levantar a mão e fazer isso? Vem aqui correndo e ora por mim, porque eu não dou conta.
Eu vejo um doce, eu falo, eu vou comer só um pedaço. Aí no final do terceiro eu já estou assim. Ah! Daniel sabia que aquele ponto ali era sensível. E ele podia, através desse prazer ali, começar a se acostumar. E quando ele vê, ele já está na cultura daquele povo. Todo mundo aqui conhece a história do sapo na panela. Você põe um sapo na panela com água fria, ele fica. A água vai esquentando, ele não percebe, ele não pula para fora, e quando ele perceber, ele já está cozido. Agora, se você colocar um sapo na panela de água quente, ele pula na mesma hora e não vai ser cozido. Daniel sabia que ele estava numa panela com água fria e que ela ia esquentar, e ele ia ser cozido. Ele ia ser formatado para encaixar naquela cultura. E hoje é a mesma coisa com cada um de nós. Se você faz o que todo mundo faz, provavelmente você está tendo atitudes de um bobo. Inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Se não está na Bíblia, você não tem que fazer. Se a Bíblia mandar a gente andar de cabeça para baixo, a gente anda de cabeça para baixo. Eu seria o primeiro a andar de cabeça para baixo. Agora, se ela não manda, para de repetir o que é tradição. Se tem um povo que quer cumprir uma tradição e não encher a paciência de ninguém, não tem problema. Ah, o pessoal ali não quer usar calça. Ok, legal. Mas isso é uma convicção deles, é uma experiência deles e não é uma doutrina. Você e nem eles devem sair espalhando. Andar de calça é pecado. Porque não é, porque a Bíblia não diz que é. Então, nós temos que pegar o que é bíblico, o que é mandamento de Deus e falar assim, é isso que eu quero. E é isso que eu não vou abrir mão. Eu vou ser um maluco no que a Bíblia falou para eu ter atenção. O que a Bíblia diz não é sugestão. O que a Bíblia diz é mandamento. Quando você escolhe fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, não o que está escrito na Bíblia, você está imitando Adão. Foi exatamente o que Adão fez. Veio a palavra de Deus para Adão e falou um negócio, ele foi lá e fez outro. Quando você pega uma coisa que não está na Bíblia e faz, ainda coloca como regra, você está fazendo o que Eva fez. Ela ouviu da serpente que não era nem para encostar na árvore, e ela foi e falou, opa, não é nem para encostar na árvore, ó, que legal. Mas Deus não tinha falado aquilo. A religiosidade, o legalismo surgiu lá no Éden. E nós estamos copiando ela até hoje. Pelo santo amor de Deus. Já não basta o pecado que a gente não consegue largar desse corpo da carne. A gente ainda tem que copiar a religiosidade também. Nós precisamos entender que o que Deus falou com a gente precisa ser mandamento. O que Ele não falou, deixa de lado. Faz se você quiser, se Ele tocar no seu coração, beleza. Agora, se é mandamento, não negocia não. Não negocia, porque vai dar ruim. O seu sofrimento não é falta de dinheiro, não é falta de emprego, não é falta disso ou daquilo. O seu sofrimento é tomar decisões com base no que você quer e não no que Deus quer. Aí você sofre, chora e pede para Deus consertar problema que você não teria se você já tivesse ouvido Ele. Então, ao invés de pedir para Deus consertar problema, fala, Senhor, me perdoa porque eu não fiz sua vontade, me leva de volta para o ponto onde eu vou ouvir a sua voz, seguir a sua vontade, e aí esse problema, ou ele vai sumir, ou eu vou chegar e falar assim, amém, Deus não tirou o problema, mas o que importa é a vontade dele. O sistema hoje
Ele é mestre em fazer isso, te oferecendo convites irrecusáveis. E finas iguarias do rei. Você é jovem e não vai aproveitar a vida. Aí vem aquelas frases bonitas, né? Só se vive uma vez. Porque eu preciso me sentir bem assim, sabe? Ah, mas você vai deixar passar essa oportunidade? Você está maluco? Ninguém faz isso. Por que você vai fazer? Como assim? Tem uma menina querendo te namorar e você não vai namorar? O que tem se ele não é cristão? Olha como é que ele é bonito, namora ele. Vai. Vai que o gabinete está logo ali, a gente atende, não tem problema. Mas, quem é sábio, procura tomar a decisão conforme a vontade de Deus, e não conforme a própria vontade. Você que é jovem, se você for se contaminar com essa cultura, você vai sair ferido. E não é que você vai sair ferido e falar assim, eu vou me contaminar e eu vou me sair ferido, e depois eu volto para a igreja e está tudo bem. Você pode voltar para a igreja, nós vamos te acolher. Você pode voltar quantas vezes você quiser. Esse não é o problema. Agora, a consequência do pecado, ela continua. Se você matar alguém lá fora, você vai preso. Se você for na cadeia, eu vou lá te visitar. Nós vamos estudar a Bíblia lá. Mas, você vai ficar preso. Se você quiser namorar agora, você vai namorar, só que você está levando lixo para o seu casamento. Lixo emocional. Você quer namorar bastante agora? Vai fundo, você está tomando a decisão errada. Você está pegando algo que aparentemente é bom, aparentemente é uma fina iguaria do rei, está levando lá para frente e vai virar um conjunto podre dentro da sua vida, dentro do seu coração. Aí nós vamos estar aqui no gabinete, te ajudando a se libertar do tanto de besteira que você fez. É simples. Por quê? Porque você acreditou. Só se vive uma vez. Nossa, mas você não vai namorar? Nossa, mas você vai ficar perdendo tempo? Não, e se você casar e assim, não for legal o namoro, não for legal... Acha um namoro aqui para mim? Acha um casal de namorado aqui para mim? Alguém, por favor? Não tem, gente. Não discute com a palavra de Deus, não. Você quer? Assume a responsabilidade e fala, chutei o balde, eu quero. Agora, não vem? Não, mas veja bem, ela não é cristã, mas ela vai se converter. Não, mas vai dar certo, porque assim... Na verdade, tem um coração bom, apesar de não ser cristão, apesar de não ser cristã. Vai. Sendo cristão já está difícil, imagina não sendo. E a sua rede social? Se eu não te conhecer e pegar a sua rede social, eu falo que você é um cristão? Não estou dizendo para você ficar postando só versículo, só... rodopiando no manto. Não é isso. Agora, seu Instagram, normal. Fotos e frases e formas de comentar e tudo mais. Dá para concluir que você é um cristão? Dá para você falar assim, essa pessoa aqui é uma bênção. Ela leva outros a Cristo. Ela espelha o que Cristo fez. 1 João fala, quem afirma estar nele deve andar como ele andou. Então, dá para falar isso de você? As roupas que você usa, elas dizem que Cristo é o seu Senhor? Ou você vai ter que ficar igual
Adão e Eva, quando pecaram. Não, Senhor, peraí, Senhor, fala comigo daqui a pouco, peraí. É disso que nós estamos falando. É de Cristo entrar dentro da sua vida e transformar o seu caráter. Não tem a ver com coisas que chamam atenção. Não tem a ver com religiosidade. Tem a ver com o que a Bíblia mandou a gente transformar. Abre em 1 João comigo. 1 João, capítulo 2. Primeira João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês conseguem entender que a Bíblia, ela não dá margem para negociação? Vocês conseguem perceber nos textos bíblicos que ou você está de um lado ou você está do outro? Não tem como. Tem como ser mais claro que isso? Se o amor do mundo está em você, o amor do Pai não está. Se o amor do Pai não está em você, o que você está fazendo com essa tranquilidade plena na sua vida? O que é o mundo aqui, gente? Nessa palavra? É o planeta Terra? Não. É o sistema que quer te escravizar. É o sistema que luta dia e noite, dia e noite, dia e noite, contra tudo que tem nesse livro. Contra tudo que tem nesse livro maravilhoso. É o sistema. Se o seu amor, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você ama esse mundo? Você quer ser rico e famoso? Você quer essas coisas simplesmente por querer? Você ama tudo que dizem, tudo que falam? Você ama a fama? E eu preciso ser rico. O amor do Pai não está em você. Então o que é o mundo? Tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer viver dominado pelos desejos da carne? Você quer viver dominado pela soberba da vida? Eu tenho que ser, eu tenho que fazer. Eu trabalho numa grande empresa, gente, e eu vejo pessoas tentando pisar na cabeça dos outros aos montes. Eu vejo pessoas se gabando da posição aos montes. Eu vejo pessoas metidas porque têm cargos altos aos montes. Você confia no seu trabalho? Não pense que eu estou falando de altos cargos, não. Inclusive tem um rapaz lá que é cargo baixíssimo, mas ele fala, não tem ninguém aqui melhor na minha área do que eu. Nem aqui e nem em outro lugar dessa cidade, dessa região, melhor do que eu. Cargo baixo, não é cargo alto não. E ele fala desse jeito. Desse jeito. Você confia na força do seu braço? Você está sendo influenciado pelo mundo. O nosso rei ensinou que o maior deve servir. Você está maravilhado ainda pelas coisas que o mundo te oferece? Pelas iguarias? Você precisa acordar. Você precisa acordar e falar assim, Senhor, me transforma. Você precisa clamar ao Senhor e falar, Senhor, me acorda, eu preciso da tua ajuda.
Eu amo o mundo, Senhor. Me ajuda. Eu quero ficar famoso simplesmente por ficar famoso. Eu quero ficar famoso simplesmente para vingar das pessoas que zombaram de mim no passado. Eu me orgulho da minha posição. Eu me orgulho da minha beleza. Eu me orgulho dos meus bens. Se esse é você, irmão, clama, porque senão o amor do mundo não está em você. O amor de Deus não está em você. Não existe nada mais urgente do que isso. Como que alguém pode ler um versículo desse e falar assim: ah, beleza, acho que eu vou ficar mais um pouquinho namorando com o mundo. O amor do Pai não vai estar em você se você ama o mundo. E voltando, pessoal, em Daniel, pode voltar alguém aqui no violão, nós já estamos terminando. Voltando em Daniel, passou batido por você aí, então eu vou ler de novo. Daniel 1, versículo 2. O Senhor entregou nas mãos dele. Nas mãos de quem? De Nabucodonosor. O rei ímpio, que estava indo contra o povo de Deus. O que fala aqui no versículo 2? O Senhor entregou na mão de Nabucodonosor o rei Jeoaquim. O que isso fala com você? Será que Deus é falho igual a gente? Será que ele deu uma cochilada e apertou o botão lá, entregar Jeoaquim? Favorecer Nabucodonosor. Ó, cochilei e apertei um botão aqui. Mexi o joystick aqui, entreguei Jeoaquim para Nabucodonosor. Ô, droga. Foi isso, gente? Não foi isso. Sabe o que foi? Nessa época, o Senhor estava cumprindo já as profecias que ele tinha entregue a vários profetas do passado. Que profecias eram essas? Que ele ia entregar o povo de Deus aos ímpios, porque o povo de Deus não estava mais preocupado com a aliança feita no Monte Sinai. Aquilo que Deus já havia falado assim: ei, olha para mim, confia em mim, abandona a sua própria vontade, eu sou um Deus todo-poderoso e estou aqui para falar assim: vem. Você se acha feio? Você se acha insuficiente? Você se acha nada? Ótimo, vem, porque eu sou todo-poderoso. Faz o que eu mando, segue nos meus caminhos, que vocês vão ter vida, que vocês vão ser bem-aventurados. E o que o povo fazia vez após vez? Se virava contra Deus e ia adorar um bezerro de ouro. Se virava contra Deus e fundava uma religião pagã. Não casa com outros povos. Aí ia lá e casava. Então, gente, Daniel foi entregue a um povo ímpio, um rei mau, um rei que tinha outros deuses, não o Senhor, pela mão do Senhor, pela desobediência do povo de Deus. Vinham os profetas e falavam: gente, vamos seguir o Senhor. O Senhor disse, Ele é bom, Ele vai conduzir vocês. Aleluia, amém, que maravilha, glória. Aí saía daquele momento ali, o povo pirava e fazia sua própria vontade. Tem coisa mais atual do que isso, gente? Isso sou eu e você hoje. Deus fala uma palavra, a gente está aqui cultuando, e aí você sai daqui e é praticamente um ateu lá fora.
quando? Até quando o Senhor vai segurar a paciência dele? Até quando nós vamos chegar e falar assim: eu preciso desesperadamente do Senhor. Sem esse livro, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não tenho nem meia esperança. Que dia que nós vamos botar o joelho no chão e falar assim: Senhor, eu não tenho plano B. Eu não tenho plano B. É o Senhor e mais nada. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer meu Instagram, minha casa, minha inteligência, meus cabelos, meu carro? O que o Senhor quer? Eu estou disposto a dar tudo para o Senhor, mas eu quero viver pelo Senhor. Eu quero viver nos seus caminhos. Eu não vou me contaminar com esse mundo. E aí vai chegar numa situação que você está prestes a se contaminar, porque não tem nenhum anjo aqui. Então você vai chegar em situações que você está prestes a se contaminar. Só que a sua intimidade com Deus, esse clamor que você faz diariamente no seu quarto, e admitindo para o Senhor: Senhor, eu não consigo, eu não posso, me ajuda. Esse clamor que virou um estilo de vida seu, vai fazer um efeito na hora que você tiver com a fina iguaria na mão, assim. Você vai falar assim: não, eu prefiro a intimidade que eu tenho com o meu Senhor. A carne está gritando para ir lá e comer aquela iguaria, mas eu não vou fazer isso não, porque eu prefiro a presença do meu Deus. Eu prefiro os caminhos do meu Deus. Eu quero viver para Ele. Eu quero ser mais não, eu quero ser de alguma forma útil para Ele. Eu preciso, eu não tenho outra esperança, eu não tenho plano B. Jesus é o meu único plano. Ele não vai falhar. É assim, meus irmãos, é assim que a gente vai viver. Fora disso, é tristeza, depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Fora disso, você vai olhar no espelho e vai ficar assim: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Fora disso, você vai comer, dormir e trabalhar e não vai ter sentido mesmo não. Não tem como enganar vocês. Principalmente os jovens. Tudo que vocês estão correndo atrás hoje do mundo não vale de nada, vai virar pó. Se vale para alguma coisa, Deus vai te trazer. E aí cabe a você cuidar e usar para a glória dele. Você tem que procurar um bom emprego. Ora por isso. Você tem que se preocupar com o seu casamento no futuro. Ora pelo seu futuro marido, pela sua futura esposa. Ora para que você receba coisas boas. Você quer um tênis bacana? Você quer um relógio legal? Você quer um celular legal? Ora por essas coisas, eu creio que Deus vai te dar. Agora você clama ao Senhor para Ele te revelar a salvação dEle. Senhor, eu não quero que o amor do mundo esteja em mim, eu quero que o amor do Senhor esteja em mim. Se o amor do mundo estiver em mim, o amor do Senhor não vai estar. Eu não posso conviver com isso. Eu não quero que o teu amor não esteja em mim. Deus não é aquelas imagens que a gente costumou a ver assim, ó, de um homem bobo, não. Deus está irado contra a impiedade, a iniquidade dos homens. A sua iniquidade, a minha iniquidade. Ele está irado porque a gente peca dia após dia. Se você não clamar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso de Ti, me perdoa, Senhor, transforma meu coração maldito. A Bíblia diz que seu coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Se o seu clamor não é esse, muda completamente a partir de hoje e clama: Senhor, o meu coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Ele vai me levar para o amor do mundo e eu quero o amor do Senhor. Me ajuda, eu não quero me contaminar com o mundo. Sai com seus amigos. Pega um parceiro cristão firme com você, esteja no meio dos seus amigos, influencia eles.
Joga videogame com eles, passa tempo, joga um futebol. Seja um jovem comum, seja um jovem legal. Agora, essa chama está no seu coração. Senhor, eu quero conhecer a tua salvação. Senhor, eu quero saber se o amor do mundo está no meu coração desse jeito. Tira, Senhor. Me ajuda, Senhor. Você vai sair do quarto cheio do poder de Deus, falando assim: Senhor, eu vivo para o Senhor. Aí você vai ser um jovem que vai influenciar outros e que vai viver para a glória de Deus. É isso. Ser cristão não é ser um ET, um chato. Ser cristão é você chegar e falar assim: Jesus é a minha prioridade. A Bíblia mandou, eu faço. Eu posso ser zombado e tal, mas se for para ser zombado porque a Bíblia manda, eu vou ser zombado. Agora, aonde ela flexibiliza, nós vamos flexibilizar e nós vamos lá no mundo trazer os pecadores para cá. Não para ser influenciado por eles, mas para trazer eles para cá. E você vai ser influenciado quando você tiver uma vida de oração forte. Você não vai ser influenciado quando você tiver uma vida de oração forte. Aí você vai lá fora e vai buscar eles para dentro. E vai revelar a salvação para eles. Você vai chegar na cara deles e falar: você é um pecador. É assim que a gente prega o Evangelho. Acha um Jesus te ama na Bíblia para mim. Em Atos, Jesus te ama. Nem que Jesus te ama. Não, Jesus está irado, meu irmão. Você é pecador. Você não faz nada além de pecar. Mas, olha quão grande o amor de Deus por nós. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele já comprou o perdão para você, meu irmão. É só você arrepender e crer que Ele é teu Senhor e Salvador. Ele vai transformar a sua vida. Você vai ter um estilo de vida transformado. E a paz que você sempre sonhou vai estar dentro do seu coração. É isso que é o Evangelho. Você vai chegar para os seus amigos e vai falar isso. E vai ficar olhando bem no olho dele, falando assim: é isso mesmo, meu irmão. É isso. É isso que a sua alma está querendo. É isso que a sua alma está procurando. E o resto, meu irmão, é o Espírito Santo que faz. Você não precisa defender a Bíblia. A Bíblia é igual um leão. É só você abrir a jaula. Você não precisa defender um leão. Clama. Clama ao Senhor. Tem gente que chega para mim e fala na maior tranquilidade: eu não sei se eu sou salvo. Eu não sei se eu realmente creio em Jesus. Por que tu não parou sua vida até agora e foi fazer isso, gente? Você tem certeza que vai ter amanhã? Eu não tenho certeza que eu vou estar aqui amanhã. A maior urgência de todas: entra para dentro do teu quarto e ora: Senhor, eu sou salvo, Senhor. Me ajuda, Senhor. Não me deixa ir embora sem ter essa certeza, não. Não me deixa viver mais um dia sem o meu estilo de vida ser o mesmo do Senhor. Sem a minha prioridade ser o Senhor. Não deixa não, meu Pai. Eu não quero, eu não posso viver assim. É a única esperança que você tem, meu irmão. É a única esperança que eu e você temos. Vamos clamar assim agora? Vamos ficar de pé. E para quem essa palavra fez algum sentido, clama. Clama aí no seu lugar. Nós não estamos aqui para fazer estardalhaço. Não é emoção. Não precisa nem apagar a luz. Deixa a luz acesa. O que Deus tem para fazer, Ele faz de luz acesa. Você não precisa ficar escondidinho no seu lugar. Eu vou orar. O pessoal vai tocar uma música também. E você ora e clama de acordo com o entendimento que você teve dessa mensagem. É urgente, é importante para você ser conhecido pelo Senhor, conhecer o Senhor, ter certeza da sua salvação, saber que Ele te criou e Ele tem um propósito
para cumprir através da tua vida aqui? Então clama. Pode começar. Clama conforme tiver no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos desesperadamente do Senhor, meu Pai.